Olá, meu nome é Paulo Marsaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre dentro de um viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco para você sobre um romance que não é muito conhecido, né? Também de um escritor aí que poderia ser mais lembrado aí nas escolas, mesmo no ensino superior, né? Um escritor aí que nasceu na cidade onde é Cubatão, naquela época ele nasceu em 1890, ainda era um distrito da cidade de Santos, um romance político, né? Remete a uma tradição literária dos romances políticos aí, remete de certa maneira aqueles romances da primeira fase aí do Jorge Amado, quando ele vai tratar aí dos trabalhadores aí dos cacais aí do sul da Bahia. No caso aí é um romance político que vai tratar, e o mesmo é o subtítulo do livro, né, um romance que vai tratar do processo da abolição no país, que é o Afonso Smith. É o romance A Marcha, romance da abolição, né? Mais uma vez é um livro aí que não tem edições aí mais recentes. Eu encontrei esse livro aí por acaso num sebo. Em todo caso, tem esse exemplar aí, você consegue acessar ele na internet em PDF, me consta aí, não sei se eu estou correto nessa informação, mas me parece que são familiares do escritor aí que tem um instituto em Cubatão e fizeram uma publicação e tem esse livro, o inteiro teor dele em PDF na internet para ler, né? E é um livro bem interessante porque ele vai fazer remissão aí a algo que é muito pouco conhecido no estudo da história do país, especialmente do processo da escravidão, que é um contexto em que se deu esse processo da abolição, em que o livro ele deixa isso bastante claro. Ele evidencia como havia um processo revolucionário, né? Existia uma situação de crise que pavimentou um movimento aí que foi conduzido, e o tema do livro é esse, que é o movimento dos Caifazes e o Quilombo do Jabaquara. Então a gente está falando do movimento abolicionista de São Paulo, e podemos dizer que é a fração mais radical que levou adiante uma atividade, que depois eu vou falar um pouco isso, uma atividade quase guerrilheira em torno aí da bandeira da abolição da escravatura no país, né? Só recapitulando, né, dando um contexto geral, o processo da abolição da escravatura no país foi um processo de longa duração, né? O que explica como que, ao final, em 1888, já havia uma ampla insatisfação na opinião pública contra a escravidão, fazendo com que essa instituição tivesse meio caído de podre, né, no país, né? As primeiras leis contra o trabalho escravo no país são da década de 30 do século XIX, 1831, com as primeiras leis da abolição do tráfico negreiro, né, muito sobre a influência, né, a pressão, na verdade, a pressão militar, inclusive, dos ingleses. Aí em 1850 a gente tem, de fato, a abolição do tráfico negreiro, aí sob uma pressão britânica, e obviamente não conduzida não levada por considerações humanitárias. Os britânicos, eles faziam essa pressão no governo brasileiro, nas colônias, contra a escravidão por considerações puramente comerciais. Foi o país em que desenvolveu a Revolução Industrial, então precisava da abertura de novos mercados, o que se daria através da Constituição do Trabalho Livre. Também havia o interesse dos britânicos em acabar com a escravidão, já que nas colônias da América o trabalho escravo implicava em uma concorrência, né, uma concorrência com o trabalho industrial através do trabalho assalariado. Então havia toda uma pressão diplomática, até mesmo militar. E ainda assim, em 1850 a gente tem a abolição da escravatura, mas ainda assim passaria quase 50 anos, né? A gente teve algumas leis graduais, né? A lei dos sexagenários, depois a lei do ventre livre, mas finalmente em 1888, quando tem a abolição da escravatura, a situação já era de crise total, né? E nesse contexto aparece o movimento dos Caifazes, né? Quem foram os Caifazes, né? Então foi um movimento que nasceu em São Paulo. Lembrando que em São Paulo a principal liderança abolicionista da província de São Paulo naquela época, século XIX, era Luiz Gama, muito conhecido, né? Ele era um rábula. O que seria um rábulo, né? Naquela época você não precisava ter a graduação, né, ser formado em direito para exercer sua defesa em juízo, né? Aquilo que tecnicamente a gente fala de capacidade postulatória, né? Então você tinha essa figura do rábula, que eram pessoas que não tinham a formação oficial em direito, né? Naquela época a gente tinha basicamente duas faculdades de direito no país, né? A Faculdade de Direito de São Paulo, Largo de São Francisco, hoje a Universidade de São Paulo e a Escola de Recife, né? E o Luiz Gama, ele frequentava a Faculdade de Direito de São Paulo, tinha apoio de muitos estudantes eram abolicionistas, tinha um papel muito importante da juventude dos estudantes nesse movimento dos Caifazes. Então ele frequentava as aulas para aprender o direito, e através desse aprendizado ele começou a fazer essa atividade de defender negros, que fugiam das fazendas, eventualmente até negros que levavam adiante ações
violentas contra os seus senhores, ele fazia a defesa deles no tribunal. Ficou bastante conhecida, é uma intervenção do Luiz Gama, né, em defesa dos escravos aí no tribunal de júri em Araraquara, desculpa, em que ele vai dizer que o escravo que assassina o seu próprio senhor nada mais está fazendo do que exercendo a legítima defesa. Então, isso aí gerou uma comoção na própria sessão, né? Mas isso revela como em São Paulo a gente tinha um movimento bastante radicalizado, né? Em torno do movimento abolicionista liderado pelo Luiz Gama. E com o falecimento do Luiz Gama, esse movimento se radicaliza ainda mais, né? E aí quem passa a presidir esse movimento é um ex-juiz, né? Luiz Antônio Bento, que também é um setor, como eu disse, é um setor que vai se radicalizar ainda mais e vai constituir esse grupo dos caifases, que era o que basicamente eles levavam adiante. É uma atividade que a gente pode até comparar, né, com a guerrilha urbana levada adiante pelos guerrilheiros aí, né? A gente pensa aí no Carlos Marighella aí durante a ditadura militar, né? É aquilo que dentro da esquerda se fala muito em ação direta. Então o que eles faziam? Eles auxiliavam os escravos nas atividades de fuga, eles recrutavam escravos aforreados para irem nas senzalas no período da noite para fazer propaganda abolicionista, para incentivar eles a fazer as fugas. Eles chegavam a linchar os capitães do mato, né? Havia já uma grande insatisfação em torno da figura desses setores aí que perseguiam os escravos. Eles faziam campanhas financeiras para pagar a alforria dos escravos, desenvolver uma ampla atividade de propaganda através da imprensa, né? E conduziam, era uma sociedade secreta que conduzia um movimento de enfrentamento, um movimento de ação direta, né? De características que a gente poderia dizer revolucionárias. Eles desenvolveram essa atividade principalmente em São Paulo e depois em Santos, né? E faziam esse trabalho de proteger esses escravos que fugiam das fazendas do interior de São Paulo. E, via de regra, fazia a condução deles para Santos, onde havia esse quilombo do Jabaquara. Então, o quilombo do Jabaquara foi constituído em 1884, também não muito conhecido, muito pouco falado, né? E foi o segundo maior quilombo da história do país, só ficou atrás do quilombo dos Palmares, né? Diz aí a pesquisa que eu fiz aí, entre 10 mil e 20 mil pessoas ficaram nesse quilombo. Eles aguardavam lá, né? Se organizavam lá. E de lá eles partiam para o Ceará, eles se organizavam, e aí, mais uma vez, os caifás eles contavam com uma ampla rede de apoio, né? Não só de ex-escravos, mas de muitos setores médios, né? Setores trabalhadores livres assim, pobres, né? Brancos, mulatos, pardos, mas que eram simpáticos ao abolicionismo e que facilitavam, dentro da sua atividade profissional, eles facilitavam a atividade desses negros aforreados. Então, caixeiros viajantes abolicionistas, que nas suas viagens aí levavam material de propaganda abolicionista, comerciantes que escondiam os escravos que fugiam nas suas lojas, né? Muitos estudantes participavam dessa atividade. Santos era um principal foco dessa atividade dos caifases. Consta que houve um levante nessa cidade contra a escravidão, aí, fazendo com que 3, 4 anos antes de 1878 não existissem escravos em Santos. Era o principal foco de uma atividade política radical no país, né? E se você for parar para ver, Santos, de fato, não só dentro do ponto de vista do abolicionismo, mas mesmo do movimento republicano, né? Eu fiz um vídeo recentemente sobre o Silva Jardim, que foi aquele que foi uma espécie de um jacobino do movimento republicano brasileiro, que se projetou através de um grande comício que ele fez na cidade de Santos, né? Então Santos se notabilizando aí por ser um foco aí de insurgência, né? Insurgência política. E os caifás se organizavam dessa maneira. Então o romance ele vai tratar da história do Laércio, que é um jovem filho aí de latifundiários do interior paulista, que tem um contato aí na sua infância com o trabalho na senzala, na fazenda do pai, trava relações aí com o Salustiano, que é um escravo que morava na casa, aquela figura do escravo da casa grande, que trava relação com o Nhonhô, né? Cria uma relação de afeto com esse escravo que morava com ele. Ele vai para São Paulo para estudar na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, e lá ele se aproxima do movimento abolicionista. E aí, nesse contexto, o romance vai conduzindo a gente a conhecer essa história, né? Em determinado momento ele vai para Santos, ele entra em contato com um movimento que existiu, de fato, que eu achei muito interessante, que chama o movimento de Boemia de Santos, né? Que eram jovens intelectuais, muitos da escola da Faculdade da Faculdade de Direito, na Escola de São Paulo, que faziam uma atividade abolicionista, de propaganda abolicionista muito interessante. Eles não tinham, esse grupo de boêmios, né? Eles não tinham uma sede fixa, e eles basicamente se reuniam em praças, em parques, né, de forma espontânea,
iniciavam de forma imediata grandes comícios abolicionistas ou mesmo atividades lúdicas. Eles faziam peças de teatro, né? Tinham que fazer isso de forma mais ou menos, mais uma vez, como se fosse uma espécie de uma ação direta, fazer isso de forma mais ou menos assim, sem uma prévia organização, porque havia uma repressão nesses movimentos. Né? Então eles faziam até peças de teatro e arrecadavam o dinheiro com o público para fazer o pagamento das alforrias. Né? Mais uma vez, era esse movimento aí da marcha, então era esse trajeto que esses escravos faziam, que fugiam das fazendas, estavam fugindo em massa, né, nesse período final da escravidão, e que havia já um grande desgaste, né, uma grande oposição da opinião pública ao regime escravocrata, inclusive das Forças Armadas, que facilitavam a fuga desses escravos. Então, na verdade, não facilitavam, eles eram as Forças Armadas, isso aparece no livro. Eles eram convocados a reprimir as fugas, né, mas os militares se recusavam a isso. Né? Sempre lembrando que as Forças Armadas elas tinham um posicionamento abolicionista dada a situação da Guerra do Paraguai. Na Guerra do Paraguai, né, 1868, 1864, desculpa, 1864 e 1870. Muitos negros foram alforriados para lutar na Guerra do Paraguai. E, obviamente, ao cerrar fileiras com as pessoas do exército na luta contra o Paraguai, foi se criando, na luta na Guerra do Paraguai, foi se criando um ambiente favorável ao abolicionismo nas Forças Armadas. Né? Então isso também evidencia como, diferentemente dos guerrilheiros da época da ditadura militar, eles estavam muito isolados, né? Eles não tinham um apoio da população, até por isso eles foram derrotados. No caso dos caifases, não, havia uma ampla simpatia da população pela essa atividade clandestina, essa atividade guerrilheira deles, e um amplo repúdio dos capitães do mato. Né? Os caifases, como eu disse, inclusive eles chegavam até levar gente de governos para linchar os capitães do mato. Então aqueles que resistiam, que conduziam a repressão aos escravos que fugiam, eram basicamente capitães do mato e setores militares da polícia. Até o exército sabotava essa atividade. Né? Então o romance é bem interessante, conta a história do Laércio. E aí no final da história após a abolição, ele vai se casar com uma moça que ele conhece nesse movimento abolicionista, ele tem um reencontro com Salustiano, que também participou desse movimento dos caifares. Né? Então um romance bastante interessante. Sempre os vídeos que eu faço aqui no meu canal, eu sempre coloco depois a minha resenha que eu escrevo no meu blog, eu vou deixar aqui o link nos comentários. Então é isso, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu recomendo que você se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.